Mais Você foi apresentado por Modão Brás, a mais nova loja de confecção e calçados em Palmas. Churrascaria Portal do Sul, referência de almoço em Palmas de domingo a domingo. E de coração, Óticas Diniz. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado. Um detento que foi condenado por homicídio a mais de 21 anos de prisão morreu após passar mal na unidade penal aqui da capital. Os grauzeiros estão dando trabalho para a polícia em Araguaína. A prática, além de criminosa, também é perigosa. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Ainda faltam serem entregues cerca de 20 mil declarações. Para quem ainda não entregou, tem Tira Dúvidas ao vivo e você pode participar com perguntas. Os empreendedores têm até domingo para entregar a declaração anual dos MEIs e quem precisa de ajuda precisa correr. O fim de semana chegou com boa notícia para os concurseiros. O governo do estado anunciou 40 vagas para analista de controle interno. Crianças e adolescentes agora têm garantido por lei atendimento de saúde mental. A nova legislação prevê que o atendimento deve incluir desde ações preventivas até serviços especializados de urgência e internações, caso necessário. E os bares estão se preparando para receber os torcedores para os Jogos da Copa. Vem comigo, o Jornal Anhanguera, a primeira edição, está no ar. Bom dia, Tocantins, 11 horas 47 minutos. Enfim, chegamos na sexta-feira, o fim de semana, batendo na porta. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa edição. Para começar o J1 de hoje, eu quero te contar que já passou por exames no Instituto Médico Legal o corpo do empresário, que foi condenado a mais de 21 anos de prisão por homicídio. Ele morreu em Palmas após passar mal na unidade penal aqui da capital. Ele até chegou aí para o Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu. Matheus Dias tem informações para a gente agora sobre esse reeducando. Oi, Matheus, muito bom dia para você. Oi, Roger, muito bom dia para você, para todo mundo acompanhando o J1. O Alfredo Akira Miyamura, de 46 anos, passou mal na unidade prisional aqui de Palmas, onde ele cumpria essa prisão ali, essa pena, né, de 21 anos. E ele chegou a ser socorrido pelo SAMU. Ele teve uma parada cardiorrespiratória ainda ali na unidade prisional, foi levado pelo SAMU para o Hospital Geral de Palmas, mas lá ele teve uma segunda parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. E aí foi encaminhado todos esses outros procedimentos legais, como o exame de corpo, os exames necroscópicos, né, ali no IML de Palmas, que já finalizaram. Ele foi condenado a 21 anos de prisão pela morte de Leonan, de 45 anos, né, o Leonan Fernandes Alves, em 2024 ainda. Esse crime aconteceu ali perto da TO 020, na região de Chácaras Coqueirinho, aqui em Palmas, por causa de uma discussão. O Wilfredo, ele estaria colocando ali carcaças de veículos próximo a uma propriedade onde o Leonan estava responsável, e os dois acabaram entrando numa discussão, no momento que o Wilfredo acabou disparando com a arma de fogo e o tiro acabou atingindo o pescoço do Leonan, que não resistiu. Ele chegou a fugir do local, depois se apresentou à polícia, foi julgado, condenado a 21 anos de prisão, estava cumprindo essa sentença aqui na unidade prisional de Palmas e, mesmo sendo socorrido agora para o Hospital Geral de Palmas, acabou não resistindo. A Secretaria de Segurança Pública, né, informou que aguarda agora o resultado de todos esses exames para dar mais detalhes sobre essa morte do empresário que não resistiu a essa parada cardiorrespiratória. Roger. Obrigado, viu, Matheus, pelas suas informações. Olha, uma área verde na região norte de Palmas virou um ponto de descarte irregular de lixo. Os moradores contam que a situação é antiga e que, apesar das promessas, nada ainda foi resolvido. É lixo espalhado, entulho e muita sujeira. O cenário tem incomodado quem mora em um condomínio do lado do espaço, na antiga 309 Norte.
O final da rua virou um ponto de descarte irregular. No meio do mato, dá para encontrar de tudo. Restos de móveis, pneus, sacos de lixo, ossos e até animais mortos. Situação que não agrada em nada a comunidade. Além do mau cheiro, os moradores dizem que o acúmulo de lixo tem aumentado a presença de insetos e trazido sensação de abandono. O receio de quem vive por aqui perto é de doenças. Pode gerar risco porque tem um acúmulo de lixo muito grande e a gente não sabe nem o teor desse lixo que é jogado aqui, né? Então, assim, se você tá aqui, você consegue perceber que é mal cheiroso, né? Tem um desagrado aí no nosso olfato. Então, a gente preocupa com proliferação de rato, de barata, que pode chegar até a nossa casa. Eu tenho criança, né? Eu moro no apartamento, no térreo. Então, assim, a gente fica com preocupação mesmo com esse contato que possa ter com o nosso lar. O espaço faz parte de uma área verde, às margens do córrego Sussuapara, que deságua no Lago de Palmas. Toda a margem da estrada de terra está cheia de lixo. A preocupação por aqui também é ambiental. E a gente já reclamou várias vezes, né? Tanto com a prefeitura, com outros órgãos competentes, e nunca resolve o problema, né? Então, quem acaba sendo prejudicado aí são os moradores por conta desse incidente aí. Não sei se precisam colocar uma câmera aí para filmar as pessoas aí, eu não sei o que pode fazer. Vigilância sanitária vir aí, mas é algo que está prejudicando todo mundo. O lixo, segundo os próprios moradores, é descartado por quem mora nas proximidades. Quem passa por aqui e acompanha de perto essa situação diz que a limpeza não resolve o problema por completo. Só limpar não resolve. A gente precisa de uma fiscalização assídua aqui para conscientizar a população. E segundo os moradores, essa situação aqui não é nova. Da última vez que a TV Anhanguera mostrou esse problema, a Prefeitura de Palmas respondeu que na primeira quinzena do mês passado iria fazer o trabalho de roçagem, a retirada dos entulhos e também um serviço de tapa-buracos aqui na região. Mas segundo os mesmos moradores, isso não aconteceu e o lixo continua se acumulando. Uma placa proibindo o descarte de lixo foi instalada, mas não parece ser respeitada. Enquanto a solução definitiva não chega, o medo dos moradores é que a área continue sendo transformada em um lixão a céu aberto. Pessoas terem prudência, né, de não jogar lixo aqui, ou então animais mortos, que prejudicam demais as pessoas. Então, acredito que se as pessoas fazer um exame de consciência, acho que acaba com esse problema aí. A Prefeitura da capital disse que os serviços de limpeza, de roçagem, tapa-buracos, eles estão inseridos num cronograma da pasta que vão ser realizados nesta semana. Reforçou também que o descarte irregular de resíduos em vias e áreas públicas é proibido e a Prefeitura tem pedido a colaboração da população para tentar manter esses espaços urbanos limpos. Vou para o intervalo comercial, mas eu volto na sequência para te falar sobre os grauzeiros que estão dando trabalho para a polícia em Araguaína. Uma prática criminosa, viu, gente? Termina no domingo o prazo para entrega da declaração anual do MEI. Todos os empreendedores precisam fazer a entrega desse documento. Então, se está precisando de ajuda, essa é a hora, viu? A gente volta em instantes. Mesmo depois de tudo que fez... Lá no hospital, o Pedro descobriu que eu não tô grávida. Bruna ainda acredita que pode ter Pedro de volta. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não faz a pessoa de idiota. Eu errei, eu fui egoísta. Eu não medi as consequências do que eu tava fazendo, Pedro. Hoje. Às vezes fico com medo de estar sendo duro demais com ela. Você quer mesmo o meu conselho? Eu quero. Quem ama, cuida. Mas me conta, qual é o segredo de levantar aquela taça? No futebol, liderança não é só levantar taça, gente. É ter visão de jogo, estratégia, disciplina. E é sobre isso que nós vamos falar no seminário Jogada de Líderes, no evento especial. Será no dia 3 de junho, às 19 horas, no Prince Eventos. Espero você e o seu time para esse grande encontro de liderança, gente. Espero vocês lá, hein? Sabe aquele toque macio que transforma a sala? Tem na Van. Tapete Epic, 1,40 por 2 metros. Toque muito macio. Por 10 vezes de R$ 29,99, sem entrada e sem juros. Almofada Epic ou requinte. Só R$ 39,99 cada. Tapete Mônaco por R$ 19,99. Era o que faltava pro seu banheiro. Tudo pela metade do preço. Tem Cola Van? Tem. Compre hoje, pague só em julho. Aproveite.
Todo o setor de tapetes em 10 vezes sem entrada e sem juros. Vem aproveitar o Fecha Mês da Big Lar. Ofertas de verdade é aqui. Caixa organizadora 53 litros por apenas R$ 49,90 cada. Jogo de jarra com copos vidro 7 peças de R$ 99 por R$ 59,90 cada. Tudo em até 10 vezes sem juros. Big Lar, uma loja sempre perto de você. Prefeitura de Palmas, 500 dias de trabalho. Olha quanta coisa aconteceu. Asfalto novo nos bairros mais populosos e recapeamento de qualidade. Novo acesso norte completo. Nova ponte em Taquarussu. E aconteceu a solução para o transporte coletivo com ônibus 0 km. Alimentação para todos com a reabertura dos 2 restaurantes comunitários. Na educação aconteceu a padronização da merenda, novos uniformes e vem aí novas escolas e creches e o Centro de Educação e Saúde Inclusiva. Muito trabalho também na saúde, com o USF atendendo até a meia-noite, UPAs com pediatria e ortopedia. E vem aí mais 2 CAPs, um centro de parto normal, uma policlínica na região sul e uma nova unidade de saúde da família no Auremi 2. Palmas, 37 anos. Aqui é o meu lugar. Prefeitura de Palmas, 500 dias de trabalho. É a última rodada do Brasileirão antes da Copa. E qual posição seu time vai ficar durante a pausa para o Mundial? Amanhã, a partir de 5 da tarde, tem Grêmio e Corinthians. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Estamos de volta aqui com o J1, 11 horas e 57 minutos. A gente tem mostrado com frequência prisões, apreensões de pessoas envolvidas com manobras perigosas no trânsito, o chamado grau. Em Araguaína, por exemplo, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes, tem dado trabalho para a polícia. A gente está falando de uma prática criminosa que coloca em risco todo mundo que está ali ao redor da via. Então, o Márcio Novaes vai conversar com a gente agora sobre isso, esse trabalho de repressão da polícia, por exemplo, porque, ô Márcio, e aí a gente tem maiores, menores de idade, todas essas pessoas envolvidas numa situação, se a gente for colocar na balança, os menores nem deveriam ter acesso a um veículo. Mas além de ter acesso a veículo, às vezes veículo até sem placa, veículos adulterados, eles ainda estão fazendo manobras perigosas. Que situação complicada. Bom dia. É exatamente isso, Roger. E às vezes, esses adolescentes são aqueles que mais se arriscam nessas manobras radicais. Um bom dia para você e a todos ligados no J1. A Polícia Militar em Araguaína tem intensificado esse trabalho de fiscalização no trânsito da cidade. A segunda maior cidade do Tocantins tem um trânsito muito intenso e aí a polícia se depara com essas situações dos grauzeiros. Só esta semana foram 3 casos aqui em Araguaína em que a polícia terminou tendo ali, no último caso, muita dificuldade para fazer a abordagem desses 2 adolescentes e um maior que faziam essas manobras aqui em Araguaína. Eu vou conversar com o Tenente-Coronel José Roberto, que é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Araguaína. Ele está aqui comigo. Comandante, boa tarde, seja bem-vindo ao J1. Bom, a polícia vem intensificando esse trabalho de fiscalização na tentativa de melhorar o trânsito de Araguaína, mas, por outro lado, tem também essa questão dos grauzeiros que tem dado muito trabalho por aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a toda a sociedade tocantinense. O 2º Batalhão tem trabalhado de forma árdua para combater esse tipo de ilícito e eu queria esclarecer para a sociedade que a prática do grau, além de infração administrativa prevista nos artigos 175 e 244 do nosso Código de Trânsito, que tem como multas e medidas administrativas uma multa gravíssima e a suspensão do direito de dirigir, é também crime de trânsito, porque está tipificado lá no artigo 308 do CTB, a direção perigosa, que é justamente conduzir veículo exibindo malabarismos, exibicionismos, trazendo essa possibilidade de perigo de dano para a sociedade. Então, a pena para o artigo 308 é uma detenção de 6 meses a 3 anos, só que tem um detalhe agravante. O próprio Código de Trânsito prevê o homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja pena é branda, 2 a 4 anos, e a lesão corporal culposa, artigos 302 e 303, respectivamente. Só que, se o grauzeiro, exibindo esse malabarismo, fazendo esse exibicionismo, ele matar alguém no trânsito, a justiça pode entender essa conduta como dolosa. E uma pena que no Código de Trânsito é uma detenção de 2 a 4 anos, se for para o Código Penal,
pode partir, de acordo com o 121, para uma pena base de 6 a 20 anos, se o homicídio for considerado simples. E se for considerado qualificado, para uma pena de 12 a 30 anos. Ou seja, é muito grave a conduta, é uma atitude irresponsável e que o 2º Batalhão vai trabalhar para coibir e para minimizar esses efeitos. O que chama muita atenção também, comandante, é que esses grauzeiros quase sempre são adolescentes que não têm habilitação e não deveria estar conduzindo o veículo, ainda mais para esse tipo de situação, né? Exatamente. Então, como adolescentes, eles cometem ato infracional e recebem uma pena análoga, né? Um crime análogo com uma pena um pouco mais branda, muitas vezes, por serem adolescentes, mas a lei os alcança também. E nós vamos trabalhar, hoje mesmo nós faremos uma grande blitz na cidade, não apenas para coibir a conduta nefasta do grau, mas também os escapamentos livres que têm perturbado o sossego da nossa sociedade. E o bom disso tudo, Roger e sociedade, é que a cidade de Araguaína tem aplaudido a ação da Polícia Militar, tem corroborado a ação da Polícia Militar e nós estamos imbuídos nesse objetivo. A gente está entrando num período de muitas festividades, que é a Expoária, e isso movimenta a cidade. Como que fica esse trabalho também da polícia? Porque, além de combater a criminalidade, ainda tem que fazer a segurança da cidade de um modo geral, né? Exatamente. Então, com o advento da cavalgada e dessas festividades de veraneio aqui na cidade de Araguaína, nós vamos intensificar o policiamento. A nossa seção de planejamento está fazendo todo um planejamento onde haverá reforços de outras unidades aqui, do nosso CRP, do nosso estado do Tocantins, e nós faremos um combate massivo e efetivo em relação a essas práticas. Ou seja, qual a orientação também para os pais que estão em casa que às vezes nem sabem que os filhos estão praticando esse tipo de ação, no caso dos grauzeiros? Como que os pais devem identificar se os filhos estão ou não participando do que eles chamam de brincadeiras ou de aventura, mas que é muito perigosa? Exatamente. A primeira orientação para os pais é não entregar a chave do veículo automotor, porque isso também é crime. Então, o pai que entrega a chave de um veículo automotor para um condutor não habilitado, esse pai pode responder criminalmente também. Então, ele tem o dever de fiscalizar e não de corroborar, de colaborar para que esta prática aconteça. Então, não entregue, oriente o seu filho, dê educação, deixe completar a maioridade, primeiro tire a habilitação, depois adquire o veículo. É esse o fluxo natural das coisas. O trabalho da polícia segue, não só sendo repreensivo, mas também educativo. Exatamente. Ontem mesmo nós fizemos uma blitz educativa, nós vamos desenvolver outras blitz ao longo do ano, com a intenção de orientar os cidadãos a se comportar bem no trânsito, porque se todo mundo dirigir o seu veículo automotor de modo preventivo, cuidando da condição de segurança dos veículos menores e dos pedestres, dificilmente nós teríamos acidente de trânsito. Então é esse o objetivo, é essa conscientização que nós esperamos de todos os cidadãos, não apenas de Araguaína, mas do Brasil. Afinal de contas, o trânsito no Brasil mata cerca de 40 mil pessoas por ano. É muita gente. Aqui em Araguaína, comandante, a gente vê as pessoas sempre muito apressadas, desrespeitando ali os limites dessas vias, fazendo ultrapassagens em locais indevidos, e a polícia está de olho a tudo isso. Ou seja, tem que ter realmente o respeito e entender que você não está sozinho ali, né? Exatamente. E o Código de Trânsito ele é muito claro, Roger e sociedade, que os veículos maiores eles têm responsabilidade sobre a segurança dos veículos menores e todos os veículos sobre os pedestres. Então peço que vocês dirijam com atenção aos cuidados indispensáveis à segurança viária, porque fazendo assim nós evitaremos os acidentes. Comandante, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. É isso, Roger, o trabalho da polícia segue sendo feito por aqui, fiscalização sendo intensificada para um trânsito mais seguro. E a gente sabe que essa situação dos grauzeiros tem realmente ali dado muito trabalho para a Polícia Militar, que vem intensificando o combate ao que eles chamam de brincadeira ou de aventura, mas que pode pôr em risco não só a segurança dele, mas de outras pessoas que estejam próximas de onde essas ações estão sendo realizadas. Eu volto com você aí no estúdio. Ô Márcio, obrigado pelas suas informações. A gente está, inclusive, no Maio Amarelo, que é um mês de conscientização para um trânsito mais seguro. E quando a gente vê as imagens dessas manobras perigosas, o que a gente pensa é o que passa na cabeça de uma pessoa que pensa que é uma boa ideia pegar uma motocicleta, empreender uma alta velocidade e ainda fazer manobras arriscadas. Não dá para entender, eu acho que não tem nada na cabeça dessa pessoa, né? E é claro que a gente vai continuar acompanhando esse trabalho da polícia e eu espero que você aí de casa, que se porventura faça isso ou fez isso em algum momento, repense essa atitude. A gente está falando de um risco muito grave, não só para a sua vida, você pode colocar a vida de outra pessoa em risco, né? Não dá.
Você já ouviu falar no vírus sincicial respiratório, chamado VSR? Essa é uma infecção muito grave, principalmente em bebês prematuros. Inclusive, essa semana foi divulgado que agora os planos de saúde não podem mais negar a cobertura dessa proteção para esses bebês prematuros. Eles vão precisar receber isso ao longo do ano e isso vai ficar mais facilitado. É claro que a gente, inclusive, vai conversar agora sobre o que é esse vírus e como que ele atinge essas crianças prematuras que têm ali o sistema imunológico que está ainda em formação. A Aurora Fernandes está aqui com a gente agora ao vivo para bater esse papo. Bora conversar com ela. Aurora, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Rogê. Eu estava até conversando aqui com o Dr. Jandrei Marcos, que é médico, e ele falava que as crianças prematuras, elas têm mesmo um sistema imunológico ainda em formação, como você disse, e é um pouco mais sensível nesse caso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Para as crianças prematuras, o risco de infecção é maior. Sim, com certeza. Então, assim, é um pulmão que sofreu mais, ele nasceu antes da hora, ele é menos preparado. É uma criança que, se ela adquirir o vírus sincicial, ela tem muito maior risco de ter uma bronquiolite mais séria também. O que é esse vírus e como que a criança pega isso, doutor? E o que ela causa no corpo? Esse vírus é um vírus muito comum de fazer resfriado, né? Então, no adulto, ele costuma ser só isso mesmo, um resfriado simples. Ele é transmitido principalmente, né, por contato, mão, né? Aquela história de não pegar na mão de recém-nascido, é uma prevenção. E no bebê menor de 2 anos, ele tem um risco de evoluir para um quadro pulmonar, que é a bronquiolite viral. Então, já conhecendo os riscos, o médico que está fazendo o acompanhamento desde a gestação já indica a possível prevenção nesse caso, doutor? Sim, sim. Então, hoje no SUS a gente tem disponível a vacina para gestante para reduzir a chance da criança adquirir o vírus sincicial. É uma vacina que funciona bastante. E, juntamente com isso, o prematuro ganha pelo SUS a aplicação do anticorpo contra o vírus sincicial, que é uma carga a mais de proteção. Mas não é só o prematuro que pode ter acesso a essa medicação, se eu posso dizer assim, para ajudar a prevenir, né, doutor? Sim, sim. Então, assim, a gente fala que não é exatamente uma vacina, são anticorpos prontos, qualquer criança pode receber. Abaixo de 2 anos a gente recomenda, inclusive, principalmente aqueles que já tiveram algum irmão que teve bronquiolite, que a mãe já sabe o que é o transtorno da infecção, né, que foi para uma UTI, às vezes por causa de bronquiolite, que o que a gente sabe é sempre assim, parece que vai tudo bem, é um bebezinho bonitinho, mas de repente faz uma bronquiolite e vai para a UTI com um quadro mais sério. Qualquer criança pode fazer, mas no SUS está restrito para prematura ainda. E aí entra na questão que o Roger citou sobre a obrigatoriedade agora dos planos de saúde autorizarem o acesso, e eu estava conversando com o médico sobre o valor, e o senhor me disse que é um valor muito alto para que a família que não tem uma condição financeira mais tranquila possa arcar com essa vacina, com esse remédio, né, doutor? Sim, hoje das medicações disponíveis para prevenção é uma das mais caras que a gente tem. Só que o efeito dela é muito maior do que o custo. Vários países que adotaram perceberam que a redução de custo é muito maior usando do que não usando. E a gente vê o plano de saúde em alguns estados, vários convênios adotaram antes mesmo da Agência Nacional de Saúde obrigar. Eles fizeram isso observando que a redução de internação era maior, né, o benefício do que o custo de fazer essa medicação. Até porque a gente está falando de salvar vidas, né? Porque um bebezinho prematuro, por exemplo, que ainda está fraquinho, a chance dele perder a vida por causa do vírus existe, doutor? Existe, é grande, né? E, inclusive, assim, é uma criança que a gente já investiu muito tempo, amor, né, dinheiro também, e a gente perder ele por causa de um vírus que é transmitido e tem como evitar, chega a ser irresponsável não fazer. E é importante que a gente fale disso para que as famílias até saibam tanto da existência do vírus e da doença que ele causa, quanto da possibilidade da vacina para a mãe, que você já previne antes, né, do problema realmente acontecer. Sim, com certeza. Então toda gestante tem que procurar essa ajuda, né? Ela tem indicação de fazer a vacina, não importa a situação dela, para justamente evitar que essa criança adquira a infecção. Já reduz muito a chance dela adquirir. Doutor, eu sei que não é exatamente sua área de atuação, mas talvez você consiga me responder. Em que momento da gestação que a mãe vai tomar a vacina? O Brasil recomendou mais para o final da gestação.
Então tem que procurar a unidade de saúde para ver a idade certa, né? A gente não pode fazer muito precoce, mas ela é recomendada daí pelo calendário do SUS ali por volta de 32 semanas. E aí, se a mãe toma vacina, não significa que o bebê não vai ter a doença. É que ele pode ter a doença mais leve? Essa é a leitura que a gente pode fazer, doutor? A gente tem que lembrar que a vacina não é um campo de força, ela é um aumento de proteção, você reduz muito a chance da criança fazer um quadro grave, mas ela não impede realmente a doença em si. Então, quanto mais a gente conseguir proteger a criança, melhor. Certo, muito obrigada, doutor, pelas informações. E, Roger, é muito importante que essa decisão, agora que garante que os planos de saúde possam oferecer, quando necessário e com indicação médica, essa medicação para as crianças, porque o doutor estava me falando que pode custar, em média, R$4.000. E a gente sabe que isso é fora da realidade da maior parte das famílias, da realidade financeira da maior parte das famílias. É isso, Aurora. Obrigado pelas suas informações. E tendo informação, a população, a pessoa que precisa dessa cobertura, vai conseguir correr atrás dos direitos. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Olha, hoje é o último dia útil para você, microempreendedor individual, encontrar uma ajuda para fazer a declaração anual do Simples Nacional. Esse envio é obrigatório, a gente falou sobre isso essa semana aqui no J1. Então, o prazo termina agora no domingo, dia 31, e aí se você está com dúvidas de como fazer esse preenchimento, a Jaque Teixeira vai te dar aqui algumas dicas de como conseguir essa ajuda. Todo empreendedor, já que precisa fazer o envio dessa declaração, sem exceção? Sem exceção, Roger. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Claro que dependendo da categoria, existem as regras quanto ao tipo de faturamento, mas ainda assim, aquele microempreendedor individual que de repente não tenha tido aí nenhum faturamento, ainda assim ele precisa declarar informando que inclusive não teve faturamento, né? Eu vou conversar agora com o Henrique Nezelo, que ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego aqui da capital e tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar sobre essa importante pauta para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico da nossa cidade. E então, primeiro quanto ao prazo, tem um prazozinho diferente, né? Hoje é o último dia útil, mas para os MEIs vai até o dia 31 de maio. Por que essa diferença? Perfeito. A gente vem a público reforçar a importância da declaração do MEI, que é obrigatório para todos os MEIs. E o prazo de 31 de maio, ele coincide com o prazo da Receita Federal, a declaração de imposto de renda naturalmente. Porém, esse movimento é um movimento muito importante que a gente construiu o Feirão do MEI, que acontece na Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, para fazer com que acelere e mobilize e sensibilize a população dos nossos MEIs, que são 30 mil MEIs que nós temos na cidade de Palmas ativos. E nós temos a estimativa que desses 30 mil MEIs, um terço deles, ou seja, cerca de 10 mil MEIs, tem algum tipo de pendência, alguma coisa que tem que ser resolvida. Dessa maneira, a Casa do Empreendedor, juntamente com o Sebrae, ele oferece esse mutirão, oferece esse serviço, tanto presencial aqui na casa quanto remoto, para conseguir dar o suporte necessário. Claro, o MEI pode fazer isso por conta própria, via os outros meios. Porém, a gente oferece, estende essa ajuda para eles, para conseguir regularizar e conseguir ficar trabalhando normalmente. Considerando aquele microempreendedor individual que de repente não vai conseguir, né, chegar até aqui hoje na Casa do Empreendedor e aí no final de semana vai ter que contar aí para fazer essa declaração sozinho. Qual que seria o passo a passo aí para ir? Bom, eu reforço, né, que a gente recomenda e sugere que os MEIs venham até a Casa do Empreendedor, tanto presencialmente quanto remoto. Nós estamos abertos até às 19 horas, né, para levar esse tipo de serviço, que ele venha ao encontro com a política de desenvolvimento econômico da cidade, que é facilitar, desburocratizar, estender a mão para o empreendedor, porque o objetivo nosso da Prefeitura de Palmas, com o prefeito Eduardo Siqueira Campos, é o quê? É levar com que a gente tire esse mito que se o poder público não atrapalhar, ele já ajuda. Pelo contrário, a nossa obrigação é ajudar, contribuir e facilitar a vida do empreendedor. Então, a gente recomenda com que todos venham até a Casa do Empreendedor às 19 horas, porém, se não conseguir, ele consegue entrar no portal da Receita Federal, conseguir fazer a sua declaração.
A gente sabe que o contribuinte que deixar esse prazo final passar, ele corre o risco aí de muitas penalidades, multa, né, CPF cancelado, mas e no caso dos microempreendedores individuais? Você falou da questão das pendências, né, então eles precisam se regularizar. E esse microempreendedor que tiver alguma pendência, ele vai ter algum impasse na hora de fazer a declaração? Perfeito. Excelente pergunta. O MEI, a gente sabe que é um regime tributário que tem benefícios, que é desburocratizado, que facilita a vida do MEI. E a gente reforça que, se ele não se regularizar, não atualizar suas pendências, ele pode ter multa, ele pode ter juros, ele pode ser desenquadrado do MEI e, naturalmente, perdendo todos os benefícios. Ou seja, é tão simples, tão fácil, tão desburocratizado de fazer isso, mediante todos os benefícios que ele pode ter. Então, a gente recomenda, reforça, pede, vai para a mídia, porque é muito importante. Os MEIs hoje movimentam em Palmas mais de R$1 bilhão por ano. Ou seja, é uma mola propulsora da nossa cidade que tem que ser fortalecida e não desenquadrar e perder os benefícios. E essa regularização, secretário, é feita só aqui na Casa do Empreendedor ou esse microempreendedor individual ele tem aí outro tipo de suporte? O suporte que a Prefeitura de Palmas oferece é aqui na Casa do Empreendedor, que acontece aqui na Avenida JK, presencialmente e remoto, porém ele pode fazer isso via portal da Receita Federal também. Agora, em relação ao faturamento, no início eu citei, né, que mesmo aquele MEI que não tem nenhum faturamento ao ano, ele precisa declarar, mas aí quais são as categorias, digamos assim, né? Porque assim, no geral tem ali até 81 mil, mas antes também você me explicava que se a pessoa for caminhoneiro, por exemplo, aí já é um valor diferente. Bom, para ele fazer essa declaração, os documentos necessários são faturamento, o CNPJ dele, logicamente, e se ele teve ou não funcionários. Porém, como o MEI, ele tem várias faixas, igual o Simples Nacional, nós temos o lucro real, o presumido, enfim, são várias faixas. Então, nós temos hoje o MEI, que ele vai até cerca de R$81 mil por ano, mas também, dependendo do tipo de enquadramento, ele pode chegar até o MEI caminhoneiro, que é mais de R$100 mil por ano. Ou seja, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua faixa de faturamento. Por isso é tão importante esse suporte que a Prefeitura de Palmas, em parceria com o Sebrae, leva. É um atendimento consultivo gratuito para conseguir fazer com que todo mundo se enquadre e tenha todos os benefícios, o máximo de benefícios adquiridos, inclusive o Banco do Povo, que o empreendedor desenquadra do MEI, ele perde esse benefício tão importante que é o Banco do Povo, que é o microcrédito orientado, né, que é uma taxa muito flexibilizada. Então, assim, são muitos benefícios que ele não deve perder, haja vista toda a facilitação e todo o suporte que a gente vem fornecendo. Secretário, muito obrigada pela participação em todas as orientações aqui com a gente. Roger. Obrigado, viu, Jaque? E ó, vou dar mais uma dica para você. Hoje ainda, dia 29, o Sebrae também está oferecendo ajuda para fazer essa entrega. Então tem a Casa do Empreendedor, como a gente viu aqui com a Jaque Teixeira ao vivo, e o Sebrae também com essas dicas para que você faça essa obrigação. Cumpra essa obrigação até o dia 31. Agora, meio-dia, 18 minutos, virou o relógio agora. Vamos continuar o almoço aqui com a gente? Eu vou te falar de um outro prazo. Esse está terminando hoje, não tem jeito. É a entrega da declaração do imposto de renda. Inclusive, o primeiro lote de restituição foi pago nessa sexta-feira, maior lote da história. Felizmente recebi o meu hoje, estou feliz inclusive, mas daqui a pouco tem Tira Dúvidas ao vivo para quem não entregou e ainda está com dúvidas no preenchimento. Então aproveita o intervalo comercial para já mandar a sua pergunta para a gente. Vou te passar o nosso WhatsApp, 98451-1111, é o número para conversar aqui ao vivo com o J1. Sinara? Ai, minha senhora. Senhora, como é que vocês têm coragem? Vocês dois me apunhalarem pelas costas desse jeito. Hoje... Eu sei que a Nayane chantageou a Agrado. Imagina só se o povo inteiro descobre que a Agrado abriu mão da própria história. Porque vocês duas ameaçaram lá entregar a mãe dela pra polícia pela morte do pai. Coração acelerado. Nenhuma vitória surge por acaso. Ela acontece com a escolha certa. Transforme preparo em resultado real com a Uninasal. Faça sua graduação presencial, EAD ou semipresencial e concorra a uma experiência internacional. Inscreva-se. Uninasal. É tempo de estudar para vencer. Sente o dor, é só chegar. No PAMI você pode confiar. No Open Mall
em Palmas e... Você não quer ir para a UPA, nem esperar no pronto-socorro dos hospitais, vem pro PAN. Ela levou 2 Marinex e pagou só uma. É que esse é o final de semana do Marinex na Havan. 2 assadeiras Marinex de R$ 69,90 por R$ 29,99. Menos da metade do preço. 2 Marinex pelo preço de uma. Vai ao forno, freezer e na lava-louças. Perfeita para sua mesa. Serve até sobremesa. Só R$ 29,99. Tá barato demais. Pula, pula. Compre hoje, pague só em julho. Neste fim de semana inaugura a Havan 192 em Taquara, Rio Grande do Sul. Venha aproveitar as ofertas do Super Fim de Mês Atacadão. Cerveja Mistel 269 ml, 2,59. Leite Longa Vida Italac 1 litro, 4,89. Coxa e sobrecoxa de frango Bonasa, quilo, 7,79. Atacadão, lugar de comprar barato. Beba com moderação. Antes de te falar a grande novidade da Libermotos Yamaha, eu preciso que você pegue o teu celular agora e escaneie esse QR Code que está aparecendo na tela. Agora você vai aproveitar uma grande oportunidade. Nós estamos com a semana Aprovou Levou. Você vai sair de Yamaha zero, sem entrada, apenas lendo esse QR Code aqui e fazendo a sua simulação. Então essa é a sua chance de sair de Yamaha zero sem pagar nada e o melhor, você vai tirar ela no mesmo dia. E para fazer é muito fácil, faça a sua simulação nesse QR Code que está na tela. Para tudo, porque Palmas vai parar durante esses 3 dias. 10, 15, 20 mil de desconto e até 180 dias para poder pagar a primeira parcela. Novinho Veículos, das 8 às 19 horas, aqui em Palmas, Tocantins. Uma observação sobre as bruxas. Bruxas! Odeio! Crianças! Uma gota vai transformar uma criança imunda em um rato, em um ratinho adorável. Hoje... Como vamos impedir que essas bruxas horrorosas transformem mais crianças em ratos? Convenção das Bruxas, na sessão da tarde. Estamos de volta aqui com o Jornal Anhanguera, primeira edição, meio-dia, 21 minutos. Você sabe que hoje é o último dia para acertar as contas com o Leão. E os contribuintes aqui do Tocantins estão correndo contra o tempo. Quase 20 mil ainda precisam fazer essa declaração do imposto de renda. Então, você que está dentro desse número aí de 20 mil pessoas que não fizeram declaração, precisa correr e entregar a declaração ainda hoje para não pagar multa. Olha só. O Emerson está contente. Acordou hoje e já viu no saldo da conta bancária que a sua restituição do imposto de renda foi paga. Foi surpresa. Quando eu estava vindo para cá, eu resolvi acessar o celular e olhei lá. Não, a restituição minha caiu hoje, fiquei feliz demais. Dinheiro que vem em boa hora. Em boa hora, graças a Deus, vai ajudar demais, né, a cumprir com minhas obrigações. O Emerson é um dos 70 mil contribuintes tocantinenses que receberam a restituição nesse primeiro lote. Mas isso só foi possível porque ele declarou no primeiro dia. Diferente dele, muita gente deixa para a última hora. E ela chegou. Hoje é o último dia para declarar sem precisar pagar multa. Além disso, ela pode ficar com pendências no CPF. Isso significa dizer que ela não pode, por exemplo, tirar um financiamento, fazer um empréstimo, fazer um passaporte, não pode realizar concurso. Então, para que ela não tenha esses prejuízos, a gente indica que ela faça o mais rápido possível, inclusive que seja rápido, porque ainda tem muita gente aqui no estado do Tocantins que não fez a declaração e isso pode dificultar ou travar o sistema de envio. Até o fim da manhã de hoje, a Receita Federal já tinha recebido mais de 242 mil declarações do imposto de renda aqui no Tocantins. A expectativa é receber ainda cerca de 20 mil até o fim do dia. Quando você envia a declaração do imposto de renda, você pode ter imposto a pagar ou imposto a restituir. Lembrando que quem tem imposto a pagar, ele pode inclusive dividir esse valor em algumas cotas e ele faz isso no próprio programa, imprimindo os boletos para que ele possa fazer ou deixar agendado o pagamento dessas cotas. Com o prazo agora apertado, a preocupação dos contadores é com as divergências nas informações dos clientes. Pode haver informações que vêm da pré-preenchida, né, que o governo disponibiliza, e como está muito em cima da hora, não tem aquele tempo de conferir, de abrir uma despesa, saber se realmente foi gasto com saúde, porque só de forma sintética que vem na pré-preenchida não dá 100% para confiar, correto? Então, assim, quem deixou para a última hora, ainda dá tempo de correr atrás, porém o prazo já está curto.
Pois é, e se você deixa para a última hora, você pode realmente ficar com essa coisa do sistema que fica mais pesado, porque é o Brasil todo fazendo essa entrega da declaração do imposto de renda. E a gente vai te dar uma mãozinha, viu? Uma ajuda para você que ainda está com dúvidas no preenchimento. Uma dica aqui do apresentador é: entregue mesmo se ela não estiver completa, porque aí você depois faz uma declaração retificadora, preenche o que estiver faltando. O importante é se livrar da multa nesse momento. Jaque Teixeira está aqui agora ao vivo com outras informações. Ô Jaque, por exemplo, uma pessoa que fez ali a declaração, inclusive vai ter que devolver dinheiro para a Receita Federal. Ela vai precisar já pagar isso a partir de agora? Já o vencimento dessa primeira parcela ou da cota única já é agora? E aí eu estou falando isso porque ano passado eu tinha que devolver dinheiro, não me atentei ao prazo, perdi, tive que pagar a multa. Já é agora, Roger. A boa notícia em relação a isso é porque pelo menos dá para parcelar, né? Agora a gente vai entender um pouquinho desse processo que deixa muita gente em dúvida com o contador Rômulo Tales, que tem essas informações para a gente. Rômulo, boa tarde para você. Vamos começar falando então da questão da diferença, né? Tem gente que hoje está muito feliz porque já recebeu a restituição nesse primeiro lote que está começando hoje, mas tem gente que, diferente de receber, vai ter que pagar porque que isso acontece? Boa tarde. Então, hoje já tem muitos contribuintes felizes, né? Porque na virada da noite veio a primeira parcela da restituição, que esse ano vamos ter 4 lotes de restituição. Sempre no último dia útil do mês. Quem não foi agraciado no primeiro lote, nos demais a certeza que vai receber. Essa diferença se dá porque quem restitui é aquele contribuinte que pagou algum valor a mais. Porque a Receita Federal ela não tem todas as informações, ela não cruza todas as informações da base pagadora, que é a empresa que está pagando, com despesas médicas, despesas com instrução, despesas com dependentes. Então, esse ajuste se dá justamente agora na declaração anual. Aquele contribuinte que pagou o imposto e que conseguiu ali comprovar com despesas médicas de instrução que ele pagou a mais, ele vai restituir. Para aquele contribuinte que infelizmente não tem despesas dedutíveis, mas que teve uma renda muito boa, ele vai ter que complementar agora o imposto. E aí a questão do parcelamento, né? Esse já ter que pagar agora, como que é esse processo? Isso. O imposto devido ele é possível parcelar em até 8 parcelas, começando a primeira hoje, dia 29 de maio, e a última no último dia no último dia útil do ano, que é em dezembro, dia 29. Rômulo, então, como eu disse no começo, né, tem muita gente que fica em dúvida e a gente está recebendo aqui a participação de telespectadores e tem perguntinha aqui para você. A pessoa fala assim: bom dia, tenho um plano de saúde, minha filha já maior de idade está no plano como agregada. A filha, né, aí já fez a declaração à parte, então nesse caso ela pode declarar sua parte do plano em sua declaração? Então, nesse caso, quando a empresa do plano ela vai fazer a prestação de contas com a Receita, ela vai informar o pagamento para cada CPF. No caso, como a filha já não é mais dependente do titular, a despesa da filha não vai para essa declaração, apenas a despesa da mãe. Outra dúvida aqui, Rômulo: não trabalho, mas o salário do meu esposo cai na minha conta. Tenho que declarar o imposto de renda? O que devo fazer? Aí é uma situação bem complicada, porque ela movimenta um valor na conta, porém não tem ali a fonte que está pagando, porque é o esposo. Nesse caso, dependendo do valor, ela não precisa fazer, porque ali se a Receita Federal pedir uma comprovação, tem comprovação hábeis, tem documentos que comprovam que o salário era do esposo, recebeu na conta e passou para a esposa. Olha que outra. Quem é MEI, fez a declaração, né, ali do MEI, tem que fazer a declaração pessoa física? Então, o MEI, ele é dividido em serviços e comércio. O serviço, um exemplo, ele tem 32% de isenção. Então, vai ter que pegar o lucro, o faturamento do MEI, menos as despesas, tirar 32% desse valor. Se o valor ultrapassar ali os R$35 mil, sim, ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Agora, hoje é o último dia, né, aí para a maior parte dos contribuintes, porque antes aí a gente falou sobre a situação dos microempreendedores individuais, por exemplo, mas quem perdeu esse prazo de hoje? A gente sabe também que pode fazer aí a declaração depois, mas tem que pagar a multa, não vai sair ileso aí de ter perdido esse prazo, né? É verdade, porque assim, o que muitas vezes a pessoa deixa e ela se surpreende quando o CPF dela é suspenso.
Isso se dá porque ele deixou de prestar informação ao fisco, no caso da declaração de imposto de renda. Ela vai poder sim fazer a partir do dia 1º de junho, porém, dependendo do valor de imposto a pagar, sim, ela vai ter uma multa para pagar aí para o governo. Se tiver a restituir, provavelmente não vai ter multa. Ela só vai restituir. Agora, se ela tiver que pagar, ela vai ter que pagar a multa em cima do valor do imposto devido. E essa multa é de quanto? Ela se inicia em R$ 165 e aí pode aumentar conforme o imposto devido pelo contribuinte. Temos mais perguntinhas aqui para você. O que devo fazer se o governo do Tocantins, né, enviou os dados errados e os funcionários públicos até hoje estão na malha fina por isso? Então, esse ano nós tivemos um diferencial. A Receita Federal ela acabou com a obrigação de entregar a DIF. Então, está tendo, sim, muitas informações desencontradas. A fonte pagadora, um exemplo, o governo informou uma coisa, na Receita chegou outra. Então, a gente tem que aguardar aí a regularização por parte do governo. Caso isso não aconteça, o contribuinte precisa, o ano que vem, montar um processo junto à Receita Federal para ser analisado pelo auditor. O Jefferson Galvão, morador aqui da capital, quer saber. Esse ano ele falou que caiu na malha fina, né, por inconsistências de informações na declaração da pensão alimentícia que ele paga. Ele fala que ele enviou a retificadora, mas ainda assim consta a pendência. Quando que ele vai ter o direito de apresentar as informações corretas e de que forma ele pode apresentar isso? Então, esse caso aí ele tem que ver o seguinte. Ele está informando a filha ou o filho como alimentando, tem que ver como que a mãe está informando lá, por isso que dá uma pendência. Mas caso a pendência continue, a partir de janeiro do ano que vem, ele abre um processo junto ao ECAC, colocando ali toda a documentação que é necessária, que comprova a pensão, que comprova os pagamentos, e a Receita vai analisar. Rômulo, muito obrigada pela participação e todas as dúvidas aqui tiradas com a gente no Já1. Roger, é com você. Eu já aqui, obrigado pelas informações também. Olha, aqui na capital, gente, um projeto pedagógico da rede municipal tem ajudado crianças a se protegerem de situações de abuso. De forma lúdica, muito simples, é uma iniciativa que inclusive foi reconhecida nacionalmente e tem contribuído para combater esse tipo de crime que infelizmente ainda é muito comum no Brasil. Maio é o mês de acender o alerta, de falar sobre proteção e de ensinar desde cedo que o corpo das crianças merece respeito. A gente aprendeu sobre as partes que podem ser tocadas e as partes que não podem ser tocadas. Na Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão, o projeto Seu Corpo é um Tesourinho transforma o aprendizado em uma ferramenta de prevenção. Tudo de forma lúdica, delicada e adaptada à realidade das crianças. Desempenhando ações e orientando as crianças sobre o toque do mal, o toque do bem, o toque inadequado, o meu corpo é meu, eu digo não, o pare, orientando eles mesmo a se proteger. O projeto envolve mais de 520 crianças e já ultrapassou os muros da escola. A iniciativa ganhou reconhecimento nacional e recebeu menção honrosa entre mais de 600 projetos inscritos em todo o Brasil. Tamanha satisfação, sabe? Realmente é um projeto social, né? A gente acaba abordando e ajudando essas crianças a se defender. Tenho muito orgulho disso. Quando o assunto é proteção infantil, o diálogo pode ser uma das principais ferramentas de prevenção. A campanha Maio Laranja reforça a importância de combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. E a escola tem um papel fundamental na prevenção. Nossa escola há 3 anos trabalha com isso e já tem uma equipe preparada para ouvi-los, para acolhê-los, para ir atrás dos direitos da criança quando necessário. Então, a criança ter na escola esse apoio é essencial. E nem toda família tem a didática para falar sobre isso. Às vezes, a própria família não foi estimulada na infância a tocar nesses assuntos, porque é um assunto que ainda é muito tabu dentro de casa. E a escola ter um ambiente para isso, para a família é ótimo, porque é um apoio do trabalho que já acontece dentro de casa também. Olha, daqui a pouquinho você vai ver que tem anúncio de concurso público do governo do Tocantins e também tem muitas vagas num concurso da Prefeitura de Araguaína, que a gente vai trazer os detalhes já já. Boas notícias para os concurseiros de plantão. 12h34, fica por aí. Mirinho levou um golpe. Oi, Ju!
mas vai tentar se reerguer, dando outro. Realmente acredito que a melhor saída seja trabalhar aqui no banco ao lado do senhor. Hoje. O que é que o senhor me diz? A nobreza do amor. Quem compra no Quarteto sabe que vai encontrar tudo assim, ó, nos trinques. Nossa, que organizado. Cada escolha que a gente faz aqui é pensando no que você vai viver depois. Esse pãozinho tá no capricho, viu? O capricho começa no Quarteto. Ganha vida quando chega na sua casa. Caprichou no ponto, hein? Olha o lanche, gente. Que lanche caprichado. No Quarteto, tudo é feito no capricho. Quarteto Supermercados. Aqui você compra mais. Vem aí a maior operação de ofertas da Seminovos Desbrava. Uma verdadeira guerra de preços com condições imperdíveis. Tem bônus de até R$20 mil. Garantia, financiamento facilitado e supervalorização no seu usado. É por tempo limitado. Vem pra Desbrava. Quer comprar barato? Quer comprar barato? Vem pro Super Big. Ofertas todo dia é aqui. Alcatron contra filé, R$ 42,99. Colchão duro ou patinho, R$ 37,99. Acém, peito ou músculo, R$ 30,99. Costela, R$ 21,99. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,49. Coxinha da asa, R$ 12,99. Linguiça suína mimosa, R$ 16,99. Picanha fatiada tudo de bom, R$ 39,99. Pernil suíno, R$ 17,99. Peixe pintado, R$ 32,99. Peixe tambaqui, R$ 16,99. Vem pro Super Big. Ela chegou! Best Friday Paraíba. A sexta-feira que vale a pena esperar. 24 horas de ofertas exclusivas no site armazémparaíba.com.br. Móveis, eletro, tecnologia e muito mais. É o melhor dia para comprar online. Ofertas exclusivas só nesta sexta-feira, com entrega e montagem grátis e parcelamento em até 2 cartões de crédito. Best Friday Paraíba. Vem aproveitar o Fecha Mês na Big Lar. Ofertas de verdade é aqui. Caixa organizadora 53 litros por apenas R$ 49,90 cada. Jogo de jarra com copos vidro 7 peças de R$ 99 por R$ 59,90 cada. Tudo em até 10 vezes sem juros. Big Lar, uma loja sempre perto de você. Em 94, Tafarel defendeu o pênalti do Tetra e o Brasil viu nascer um herói. Foi o que marcou o Brasil inteiro, foi o que marcou minha mãe na memória. 4 anos depois, na Copa de 98, nascia uma homenagem para a vida toda. Então, para mim, é o maior goleiro da história do Brasil. Eu agradeço muito ter recebido esse nome. Amanhã, no intervalo de Quem Ama, Cuida... Sai que é sua, Tafarel! É a vez de Tafarel no Identidade Copa. Estamos de volta aqui com o Jornal Agora, primeira edição, 12h37. Olha, o fim de semana começou com boas notícias para os concurseiros aqui do Tocantins. O governo do estado anunciou hoje um concurso público para o cargo de analista de controle interno e ainda tem um grande concurso da Prefeitura de Araguaína. A gente já vai conversar com o Márcio Novaes, que está por dentro de todas essas vagas e vai contar ao vivo para a gente. Oi, Márcio. Olha, Roger, uma oportunidade para quem já vinha se preparando aí, esperando esses concursos. As vagas anunciadas hoje pelo governo do estado, como você disse, é para o cargo de analista de controle interno da Controladoria Geral do estado. Segundo o governo do Tocantins, isso vai ajudar nas atividades da controladoria. São ofertadas 40 vagas, esse anúncio foi feito hoje. Dessas 40 vagas, 30 são para o ingresso já ali de forma imediata nas funções. E 10 para o cadastro reserva. Isso vai reforçar as atividades dentro do controle da gestão pública do governo do Tocantins. Um outro anúncio feito esta semana de um concurso público foi aqui da Prefeitura de Araguaína. O grande concurso, assim como está sendo tratado pela população. São mais de 1.500 vagas que este concurso está oferecendo para os cargos efetivos em diferentes níveis de escolaridade. Destas vagas, 73 são destinadas ali a pessoas com deficiência, os chamados PCD. Entre os cargos com maior número de vagas estão assistente técnico administrativo com 454 vagas, professor 507 vagas, técnico em enfermagem 83 vagas e enfermeiro com 97 vagas. Aqui em Araguaína são
4 editais diferentes em andamento ao mesmo tempo. Tem também o edital de número 2, que é destinado às vagas unicamente para a STT. São 9 vagas imediatas para agente de trânsito e transporte, além do cadastro reserva, que prevê 40 vagas. O edital de número 3, esse tem uma única vaga e essa vaga deve ser preenchida de forma imediata, que é para o procurador municipal, além de cadastro reserva. Esta vaga, Roger, o salário é de mais de 16 mil reais. E tem ainda um outro edital, de número 4, que é voltado ali para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína, o INPA. 14 vagas imediatas e 32 vagas reserva. Ou seja, para quem estava preparado, é a oportunidade, Roger. Obrigado, Márcio, pelas informações. Olha, o sonho do casamento movimenta emoções e movimenta também a economia. Aqui na capital, diferentes setores têm sentido um impacto positivo desse mercado, que continua aquecido, tem se reinventado, inclusive, para atender novas demandas e os perfis de casais. Enquanto os muitos enxergavam apenas a movimentação de noivas na porta do cartório, este engenheiro agrônomo viu uma oportunidade de negócio. Ao perceber casais procurando lugares para celebrar e fazer fotos depois da cerimônia civil, ele transformou o antigo escritório em um espaço pensado especialmente para os recém-casados. O ambiente funciona para pequenas celebrações, ensaios fotográficos e recepção dos noivos logo após o casamento civil. Tudo é organizado de forma digital, desde o primeiro contato até o agendamento do espaço, o que, claro, facilita a vida dos casais. Sempre está tendo agendamento, o mês de maio é um mês que a gente sempre tem mais procura, né? Mas não deixa no decorrer do ano, sempre está tendo casamento, né? Então, o pessoal não tem mais só o mês de maio. Então, a gente sempre tem casamento nos meses de julho, agosto, setembro, dezembro, novembro. Então, todos os meses a gente tem casamento aqui. E quem trabalha registrando esses momentos já percebeu a força do setor. Na agenda do Eduardo, os casamentos representam grande parte da demanda e mostram que o mercado continua aquecido, mesmo com as mudanças no perfil das celebrações. Hoje, o mercado de casamento, na minha agenda, é mais ou menos 70% de tudo que eu fotografo. Assim. Eu foco bastante nesse mundo de casais. A minha entrega é muito fácil porque tem essa procura que é muito grande em contrapartida. A tecnologia e as redes sociais também mudaram a forma de produzir e consumir esse tipo de conteúdo. Além das fotos tradicionais, os casais agora procuram vídeos rápidos, registros para redes sociais e experiências mais personalizadas. Eu acho que a gente tem que mudar algumas características ao longo do tempo, porque a tecnologia sempre está batendo cada vez mais forte. Mas acho que tudo vem para somar, tanto os stories makers, os videomakers. Eu acho que é muito legal a gente somar com esse pessoal, porque surgem ideias novas e a gente consegue criar coisas que a gente não conseguia criar antes da pandemia ou 10 anos atrás. Isso é muito legal. Nos cartórios, o movimento confirma que o setor continua aquecido. Segundo os registros, o número de casamentos voltou a crescer nos últimos anos, principalmente em períodos tradicionais. Com certeza houve uma crescente sim, na procura, né? Principalmente agora no mês de maio, que é o antigo mês das noivas, né? Não é como era antigamente, né? O mês de maio era a demanda que subia 50%. Hoje ela altera aí em torno de 15% a 20%. As floriculturas também acompanham esse aquecimento. Apesar das flores brancas ainda serem as mais pedidas, buquês personalizados e decorações mais sofisticadas estão entre os pedidos mais frequentes das noivas. E a tecnologia tem tudo a ver com isso. Geralmente a gente acostuma receber uns pedidos de fotos, vamos supor, de IAs, né, alguns bem distantes. Às vezes até de flores artificiais, e a gente tenta fazer mais ou menos similar ao que a pessoa está apresentando para a gente, né? E daí a gente consegue montar algo natural, né? Mais parecido com o que a pessoa enviou. E nisso aí a gente consegue fazer inovação, né? De buquês, oferecer opções novas, né? Mesmo com mudanças nas tendências e no tamanho das celebrações, o mercado de casamentos segue mostrando força no estado.
Uma cadeia que envolve diferentes profissionais, movimenta pequenos negócios e transforma sonhos em oportunidades e geração de renda. Eu acho que existe uma adaptação de todo o mercado, não só na parte da construção de captação de imagem, mas também de quem entrega outros colaboradores, como, por exemplo, os cerimonialistas ou buffet. Existem equipes maiores ou menores, assim, que é muito interessante a gente notar isso por conta desse número de convidados que se adapta dependendo do casamento. E festa de casamento é sempre muito legal, né, gente? Ó, vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta para a gente falar sobre essa lei que agora garante atendimento de saúde mental para crianças e adolescentes. E os bares, hein? Estão se preparando para receber os torcedores nos Jogos da Copa. Você já sabe qual vai ser aí a sua programação para os Jogos do Brasil, até mesmo para jogos de outras seleções? Vamos falar sobre isso já já, fica por aí. Vamos receber o grupo Molejo para você arrastar o sofá da sala e cantar com a gente. Ah, vamos ter um timaço para pintar e decorar nossa rua para a Copa do Mundo que está chegando. Para o almoço, um duelo de receitas com hambúrguer, na churrasqueira e também na cozinha. E claro, também é dia de botar a mão na terra e plantar muito. Você vai conhecer os segredos das plantas que vivem no banheiro. Então vem, que você é de casa. Cidadania também se aprende na escola. Aqui, na minha escola, em Campos Sales, no Cariri Cearense, a educação fiscal transformou a minha formação. Aprendi como os impostos são cobrados e para onde vai o dinheiro público. Com o nosso projeto, a gente ganhou o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E agora, as inscrições para a nova edição do prêmio estão abertas. Acesse o site e venha transformar o Brasil. Apoio Globo. Atenção para as datas de trocas do kit Mão na Massa do Jornal Daqui. Trocas realizadas somente por agendamento acessando troca.meudaqui.com.br ou pelo QR Code no vídeo. Confira as datas e locais. Em Araguaína, dia 26 de maio. Em Gurupi, dia 27 de maio. Em Porto Nacional, dia 28 de maio. Em Palmas, dias 29 e 30 de maio. Em Luzimangues, dia 30 de maio. Siga as orientações. Acesso de uma pessoa por agendamento. Leve documento de identificação. Não agende de última hora e chegue no horário. Não faremos trocas posteriores. Para trocas no interior do estado, informe-se com seu representante ou no ponto de venda até 21 de maio. Jornal Daqui. No segundo episódio dos Cavalinhos na Copa, comigo, Lucas Gutierrez, eles não estão pra brincadeira. Ok, eles estão um pouquinho pra brincadeira. Nós vamos conhecer os parques de Orlando e a cultura de Miami, repleta de latinos. Olá, que tal? E não é que tem fãs dos nossos cavalinhos até por aqui? É domingo, o fantástico mundo da Copa. Vai ser a maior viagem. No Fantástico. E a Copa do Mundo, hein? Tá quase chegando. Dia 11 de junho começa, né? E aí, está animado, querendo já assistir os jogos da seleção brasileira, de outras seleções também? Você sabe que esse é um momento que o Brasil vai respirar futebol, vai respirar ali vibração. Isso aumenta, inclusive, o faturamento no setor de bares e restaurantes. Aqui na capital, por exemplo, tem estabelecimento apostando em várias estratégias para atrair esse torcedor e garantir que a casa fique lotada nos dias de jogos. Falta pouco para a bola rolar, mas nos bastidores do comércio a partida já começou. Para o setor de bares e restaurantes, a Copa do Mundo é uma grande oportunidade de faturamento. E para garantir o balcão cheio, a palavra de ordem é planejamento. Além de comida muito boa, a gente vai transmitir aqui com telão, um som muito bom, vai ser climatizado, tudo montado especialmente para receber nossos clientes muito bem. Neste gastrobar em Palmas, a contagem regressiva é vivida com
intensidade. Esta será a primeira Copa do Mundo do estabelecimento e a equipe corre contra o tempo para alinhar os últimos detalhes da estrutura que vai receber os torcedores. A gente espera, né, um volume maior de pessoas, então a gente tem organizado mais isso com certeza para poder servir todos os clientes muito bem. E se dentro do campo a disputa é por gols, fora dele é pela preferência do cliente. Em Palmas, os bares e restaurantes estão transformando a Copa em uma verdadeira estratégia de negócios. O Paulo, por exemplo, trabalhou a vida toda com o futebol. Já foi jogador e treinador. Nos últimos 2 anos, ele resolveu trazer essa bagagem dos gramados para as mesas e abriu um bar temático na capital. E para atrair esse público apaixonado pelo esporte, o bar conta com uma estrutura que imita o clima dos estádios, incluindo um gol, telões de alta definição e decoração com camisas históricas. Nós temos 3 televisões de 75, vamos colocar mais um telão de 3 por 1,5 ali fora para o pessoal, com uma tenda e tudo. E a esperança é que a casa continue sendo nos jogos cheia. Para vencer essa disputa e fisgar o consumidor, especialistas apontam que não basta apenas colocar uma TV na parede. O sucesso exige táticas bem estruturadas. Quem conseguir aproveitar melhor isso através de promoção, de espaço mais aberto, telas e TVs para transmitir os jogos e, enfim, toda uma estrutura para acomodar esse público, obviamente vai sair ganhando, né, nessa disputa entre bares e restaurantes. Mas tem gente que gosta de assistir os jogos no conforto de casa, sentadão no sofá, né? Mas a minha pergunta para você é, a sua televisão, ela está preparada para o sinal digital? Você sabe que é muito fácil deixar a sua TV pronta para receber o sinal aqui da TV Anhanguera. Nós vamos precisar só disso aqui, ó, de uma antena como essa. Gente, custa em média R$30 e é muito fácil instalar. Aqui está o cabinho que você conecta na sua televisão, pronto. Inclusive, a TV Globo está lançando hoje uma super campanha para que você fique antenado. Não é isso, Marina Venturoli? Boa tarde. Exatamente, Roger. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Olha só, é muito importante estar preparado, porque senão vai ouvir o gol, o vizinho gritando antes da hora, né? Então é muito importante já se preparar, porque a Copa está chegando aí, né? E é uma solução simples, gratuita, de alta qualidade para assistir aí todos os jogos. Nosso jornal também, né? Você que fica ligadinho, sem atraso, sem delay. Essa maratona aí, fique ligado, acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, para ter assim um ensinamento também de forma prática de como que faz para instalar essa antena digital, que ela garante aí vários benefícios, como menor atraso na transmissão, ela é gratuita, basta só instalar a antena, a pessoa mesmo pode fazer, ela é baratinha, igual o Roger falou, pode variar aí em cerca de R$30, mas lembrando que também a maior estabilidade depende também do tipo de local que a pessoa estiver e o tipo de antena também. Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode acessar os canais oficiais da Globo e também tem o WhatsApp DDD 11 95558 1462. Então, Roger, antes de me despedir de você, eu queria agradecer muito aos telespectadores pela companhia ao longo desse tempo todo, mandar um abração e pela última vez, Roger, volto com você. Obrigado, Marina. Sucesso na sua nova trajetória. E ó, QR Code na tela para você aprender como que instala a sua televisão e tem outras instala a sua antena na televisão e tem outras informações também, viu? Acesse aí com a câmera do seu celular. Crianças e adolescentes agora vão contar com um mecanismo para garantir acesso a tratamentos de saúde mental. Uma nova lei foi sancionada determinando que esse público receba medicamentos e cuidados de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Na casa da Lorena, o cuidado com a saúde mental faz parte da rotina da família inteira. O Matheus, de 8 anos, foi diagnosticado com TEA, TDAH e TOD, o transtorno opositor desafiador. Já o Theo, de 4 anos, tem TEA e TDAH. Entre medicamentos, dificuldades na adaptação escolar e crises emocionais, a mãe aprendeu na prática que a saúde mental dos filhos exige atenção constante. A gente precisa ajustar a medicação, a gente precisa passar nas consultas de rotina, né? Pelo menos de 3 em 3 meses. A Lorena também convive com transtornos. Ela tem diagnóstico de depressão,
TEA, TDAH e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Hoje, sem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ela enfrenta sozinha o peso da sobrecarga emocional, enquanto tenta garantir aos filhos o atendimento que muitas vezes ela mesma não consegue ter. A gente não sabe como vai ser o amanhã deles lá na frente, como é que vai ficar. Porque a tendência, principalmente do autismo, é só ir regredindo. Sem as terapias, sem o acompanhamento correto, só regride, aí fica difícil. Agora, existe uma lei que se propõe a mudar isso. A nova legislação altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e passa a garantir, por lei, programas de saúde mental voltados ao público infanto-juvenil dentro do SUS. O atendimento deve incluir ações preventivas, até serviços especializados de urgência e até internação hospitalar, caso necessário. Uma coisa muito importante também que essa lei trouxe é a necessidade de que sejam criados centros especializados no atendimento à criança e adolescente. Nós sabemos hoje que há já os centros, que são os CAPs, mas às vezes eles não têm essa especialidade, né? Eles não têm essa sensibilidade de fazer um acompanhamento específico para essa faixa etária da população. Afinal de contas, lá eles atendem qualquer faixa etária, que também são pessoas que precisam. Então, talvez, eu acredito que o maior avanço da legislação seja justamente esse, uma maior atenção com a criança e o adolescente. Caso esse acesso não aconteça, as famílias podem buscar a justiça para garantir o cumprimento da lei. A recomendação é que ela procure a justiça, os órgãos relacionados à justiça, procure até mesmo um advogado, uma advogada para poder sanar as dúvidas e, claro, pedir para que o seu direito seja reconhecido e assim a justiça vai determinar com que o município ou o estado, em alguns casos, mas principalmente o município, faça a implementação desse direito. Então, assim, propriamente algum tipo de sanção não vai haver, mas a justiça pode e deve obrigar o município ou o ente federativo a prestar esse tipo de assistência. Dados no Ministério da Saúde mostram crescimento na procura por atendimento psicológico entre o público infanto-juvenil nos últimos anos. E o acompanhamento precoce é importante. A maioria dos transtornos, eles surgem ali antes dos 14 anos de idade. Então, muitos transtornos que antes não eram identificados, que são identificados após essa idade, eles tendem a já chegar no nível maior de agravamento. Então, se você tem um acompanhamento desde o início, que é precoce, com profissionais capacitados, né, a gente vai entender que esses riscos, esses agravamentos, eles vão ser menores. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Beijo, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado. Globo Esporte. Oferecimento: Meure Atacarejo. Especialistas em ar-condicionado. As melhores marcas com preço de atacado. E Pronto Fibra. Internet definitiva. Preferida de Palmas e maior do Tocantins. Peça agora. Muito boa tarde, gente boa. Palmeiras e Cruzeiro estão nas oitavas da Libertadores. Se juntaram então a Flamengo, Corinthians e Mirassol no Super Bonde do Brasil na Liberta. Falando em Bonde do Brasil, domingo tem Brasil e Panamá, né, no Maracanã. É o amistoso de despedida depois do jogo. A seleção já parte para os States. Semana que vem também. Estou partindo para lá. Chegando Copa do Mundo e agora a gente vai relembrar os velhos tempos da seleção na Granja Comari, em Teresópolis.